ia lá. E uma outra história legal envolvendo câmera é o lance deles filmarem a volta, né? É. A volta era um negócio complicado. E eles queriam, né, ter essa filmagem e só foram conseguir ter alguma coisa a partir da 15, né? É. Porque eles usavam a câmera no... Tinha o Westinghouse que era do... Não Do era o Rover. Westinghouse, na verdade. Era outra marca, não lembro qual era o nome. Mas era do Rover, né? É. E tem gente que acha que... Ah, como é que filmaram? Porque Vai, tinha um explica cara... aí, explica aí, cara. Tinha um cara Tinha mexendo um na cara câmera ali lá. e ele ficou na lua, Ele né? O ficou pessoal acha. Explica, porque essa história é O legal pra estagiário caramba, ficou cara. lá. Então, na Apollo 15, né, pra quem não sabe, teve o rover lunar, né, que é o Isso. Lunar Roving Vehicle, que é o nome inteiro dele, vamos dizer assim. E nesse Lunar Roving Vehicle eles colocaram uma câmera de TV, né? E essa câmera de TV era uma câmera de TV convencional com um tubo Vidicon, né? Não é um sensor que nem a câmera digital que a gente tem no celular, né? Que tem pixel, não, é um tubo que nem o tubo que tem dentro da TV, só que ele faz o processo reverso, né? Isso. E essa câmera, ela podia ser movimentada, né? Que eles falam de PTZ, né? Isso. E essa câmera que podia ser movimentada de longe, né? Então a galera que estava no controle de missão controlava essa câmera e olhava para onde eles quisessem, né? O que era uma vantagem porque os astronautas não precisavam se preocupar. Eu tenho que Exato. mostrar isso pro controle de missão. Não, eles podiam Eles acompanhar. podiam ir controlando ali, porque ela ia meio na frente ali, né? Do jipinho, né? E aí o cara podia ir fazendo do jeito que ele quisesse. Sei lá, o Capcom queria olhar para onde estava a pedra que o cara tava falando, ele olhava para lá, né? Ele mandava o cara controlar e ia para lá. E quando a Apollo 15 foi para a Lua, eles decidiram que eles iam filmar A volta. filmar a volta, né? Que é a decolagem. Para quem não sabe, o módulo lunar ele tem 2 estágios, né? Ele tem o estágio de descida e o estágio de subida, né? E aí o estágio de subida ele se desprende na hora da decolagem e ele corta literalmente as linhas que conectam os dois estágios e sobe com motor próprio, né? Que é o segundo motor que tem lá. E quando ele sobe, a ideia era acompanhar o movimento dele à medida que ele fosse subindo, né? Então eles programaram lá certinho, bonitinho, fizeram os cálculos para quanto que a câmera tinha que compensar enquanto ele estivesse subindo e tal. E aí sincronizaram certinho com o tempo que seria a decolagem, né? E a sincronização, se não me engano, na Apollo 15 deu certo. O problema é que eles colocaram o rover muito perto. Exato, né? Então, você até vê ele saindo saindo do módulo de descida, mas você não vê toda a subida, né? Exato. Aí na Apollo 16, acho que foi o mesmo problema. Na Apollo 16, acho que ela caiu, né, na hora. Ou parou de funcionar. Não sei. Foi um negócio desse. Acho que ela ficou parada, né? Ela não Isso. conseguiu acompanhar. Ela não fez o acompanhamento. E aí só tinha mais uma, né? Que era a 17, Que era né? 17. E aí na 17 eles conseguiram finalmente, o rover ficou no lugar certo, a câmera funcionou, e aí acompanhou certinho. E a galera fica assustada, porque, primeiro, você não vê a exaustão, né? Direito. Por 2 motivos. Porque, primeiro, que a câmera era uma câmera de TV. Exato. Que a qualidade já não era muita coisa. E segundo, porque do jeito que a exaustão sai, ela não é tão visível assim quanto a gente vê num Falcon 9, por exemplo, né? Claro. Que é laranja. Não, é que o pessoal acha que era tudo igual hoje, né? Mas não era, né? Exatamente, é isso mesmo. E aí também acham esquisito o jeito que se move, né? Eles acham que parece CGI, né? Mas não é CGI, é o jeito como as coisas se movem quando não tem atmosfera, né? Claro. Elas vão para onde elas estão apontadas. Exato, né? é para onde o foguete ali apontou e vai embora. Exatamente. Esse negócio da câmera aí é sensacional. Acho que tem até um livro, cara, que os caras só contam a história disso aí, porque foi um negócio que eles queriam, de qualquer maneira, mostrar. E foram, o que nós vamos fazer e tal, e não sei o quê. E aí, aonde que para? Aí os caras estudavam o ângulo de visão. Não, aqui não vai dar. Igual aquela câmerazinha que cai ali, também aquela câmerazinha que cai, eu acho sensacional. Porque o pessoal fala assim, mas não filmaram ele... Cadê o cara filmando ele descendo? Não tinha como, né, cara? Essa pergunta eu recebo muito. Você recebe, não recebe? Então, tinha 2 dentro. Aí de dentro ele acionava, caiu uma câmera que ficava filmando num ângulo assim, a escada, né? Exato. Pegava a escada num ângulo. Por isso que a gente tem a descida deles, naquele ângulo ali, não tinha como. E essa câmera específica era a mesma câmera que eles pegam e colocam no tripé depois. Tem muita gente que não sabe isso. Ela ficava, inclusive, virada ao contrário. Ela era... Imagina uma câmera que você segura... Isso. Que nem aquelas câmeras antigas que você segurava assim, que tem
tinha um lugar para segurar, só que ela ficava virada, né? Dentro dessa gaveta, né? E essa gaveta chamava, se eu não me engano, Modularized Equipment Storage Assembly, que eles chamam de mesa, né? É, mesa. E aí, a hora que eles tiravam, eles colocavam no tripé e eles tinham que inverter a imagem, né? Isso. Então, a imagem que estava chegando lá no centro, no controle de missão, eles tinham que inverter para poder transmitir, né? E aí, uma das perguntas que a galera faz também é que eles perderam a gravação. E aí, como que a NASA, cara, gravou um Big Brother em cima do pouso na Lua? Exato, cara. E aí, essa pergunta, ela é chata de responder porque, primeiro, é verdade, mas não é bem assim, né? Exato. Porque, para quem não sabe, a câmera, ela não gravava no padrão normal de TV, né? Ela gravava no que eles chamam de Slow Scan TV, que era 10 frames por segundo, se eu não me engano, e tinham menos linhas do que normalmente a TV tinha, né? Que o padrão NTSC ou padrão PAL, não me recordo agora, eles, acho que era 480 linhas e tinha uma proporção certa, né? Mas a câmera de lá, ela precisava ser um pouco menos parruda, né? Ela precisava gastar menos banda, né? Menos energia também. Então, ela filmava mais devagar, então era 10 frames por segundo, com um quadro menor. E era preto e branco ainda por cima, né? E aí, quando era transmitido, tinha um equipamento para decodificar aquilo, né? E montar no jeito Tinha certo. uma TV específica para fazer isso. Então, eles colocavam, para eles transmitirem de verdade ao vivo, né? Que não era exatamente ao vivo. Eles colocavam, tinha um console, né? Isso. Específico. E esse console tinha uma TVzinha que podia transmitir essa Slow Scan TV, uma TV específica. E para transmitir para o resto do mundo, que era o padrão certo, padrão normal. Tinha uma câmera apontada para a TV, exato. Isso aí. E aí... Isso que o pessoal não entende, cara. Eles não entendem. E aí a questão dos dados que eles perderam é que os dados da Slow Scan TV, né? Que era os dados crus, né? O raw data. Ele era gravado numa fita magnética, né? Como qualquer dado de TV daquela época, era gravado em fita magnética mesmo. E era um rolo gigante, provavelmente... muito usado para muitas outras coisas, não só para dados de TV, mas dados, né, de telemetria e coisas assim. E ele ficou guardado muito tempo e provavelmente alguém, por engano, por algum problema de catálogo, sei lá, de tracking, alguém gravou por cima desses dados. Mas isso não significa que a gente perdeu essa filmagem, né? Tem muita gente que acha que é isso que significa. Não, a gente não perdeu, a gente só tem o formato... O formato da TV, que a gente assiste. O RAW que perdeu nisso aí, mas o outro tá lá, né? A qualidade, assim, talvez tivesse mais qualidade se a gente tivesse os dados originais, né? Talvez podia dar uma remasterizada em cima, né? Mas não seria muita coisa, né? Seria pouca coisa. Inclusive, eles usaram técnicas para restaurar o que eles tinham, né? Que era a gravação pós-tradução, né? Para o formato NTSC. E eles usaram um pós-processamento lá para ficar um pouco mais nítido, um pouco melhor. Inclusive, a NASA colocou no YouTube aí, dá para ver tranquilo tudo. Tudo direitinho. Aí o pessoal fala, só pode ser mentira, porque os caras perderam o original. Não, cara, essa é a história, entendeu? E eu acho que essa história é aquele filme lá, The Dish, que conta, né? A antena. Porque isso aí era na Austrália. Sim, né? A antena que recebia primeiro era lá, era Parkes, né? A antena de Parkes na Austrália que recebeu o primeiro sinal. Então fica aí a dica, assista um filme chamado The Dish. Eu acho que aqui no Brasil ele é traduzido como A Antena, ou Prato, sei lá, acho que é A Antena, que conta essa história. É muito legal isso aí, cara. É muito legal. E você vai entender esse papo todo da imagem perdida, né? E tem gente que acha que eles transmitiram o sinal direto para as casas, né? O que é errado também. Eles não tem um sinal com ganho tão alto assim. Claro. Gastaria muita energia. É possível, eu acho. Eles mandaram para essas antenonas, né? Mas você precisava de uma antena gigante, de 70 metros de diâmetro, 35 metros de diâmetro, 24 no mínimo, pelo menos. E aí, essas antenas que faziam a transmissão para a galera de era o início da Deep Space Network, né? Da DSN, da NASA, que usa 4, 5 antenas aí espalhadas pelo mundo para poder retransmitir. E o legal é que essa DSN também, cara, tá na internet, você acessa e fica vendo ali qual sonda que tá mandando dado para ela e tudo mais. Até hoje dá para ver a Voyager mandando Até hoje dá para ver a Voyager lá, quando você pega, tá mandando. Cara, isso é impressionante, né? Os caras pensar que mandava para casa, né, cara? Pra casa, lógico que não, cara. Aliás, nenhuma, né? Toda a televisão,
tem que ter um negócio de retransmissão, né? Tem. Porque senão não ia ter antena nenhuma no mundo, né? E você tem aí, né? A diferença também é que a galera aplica a mesma lógica que tem no solo, né? Aqui na superfície da Terra, para o espaço, né? A gente não tem uma interrupção daqui até a Lua, né? Dá para transmitir coisas até aqui. É vácuo, pô. Tá. Aqui a gente tem torres de retransmissão porque tem relevo, tem a atmosfera, tem tudo. Claro, né? tem que ir dando um jeito. É isso mesmo. Não, isso é muito legal. E agora, eu acho, né, cara, que é um negócio assim, sensacional essa época da Apollo aí, porque os caras filmavam essas coisas todas, né? Hoje a gente, embora os foguetes aí, né? Chega um momento que corta tudo e tal, né? Óbvio, né? Mas, porque é aquele negócio, o objetivo não é mostrar, né? Ali naquele caso o objetivo era mostrar, né? Mas era pensar que isso era a década de 60, 70, né, cara? Os caras com uma tecnologia, porque essas câmeras, além disso, elas tinham que ir totalmente protegidas, né? Elas iam numa caixa para aguentar radiação, tudo. Sim, né? Elas eram bem protegidas. Inclusive tem outro argumento negacionista também dos filmes, né? Em relação ao filme mesmo de nitrato, né? Que é que eles não suportariam as temperaturas, né? Mas isso é uma concepção errada de como temperatura funciona no espaço. Exatamente. Como transferência de calor funciona no espaço, né? Não é a mesma coisa. É aquela diferença entre calor e temperatura, né? Exatamente. O espaço não tem temperatura, né? Não no sentido usual da coisa. Não é matéria para ter temperatura, né? E não é porque o solo está a 150 graus ali na Lua que você está a 150 graus, ou que o filme dentro do cartucho está a 150 graus, né? Tem essa diferença. Tem a proteção, né? Ele tem uma proteção térmica e tem o vácuo que protege já naturalmente, né? Porque radiação é um modo muito ineficiente de transferência de energia, né? Exatamente.